E assim estamos de volta com a nossa leitura da carta aos Hebreus, ok? Vale salientar que esta sessão aqui, esta série não é de explicação, de um aprofundamento teológico, doutrinário, ok? Nem tampouco proselitista. É apenas uma leitura, assim como existem os áudios livros. Vamos fazer aqui os vídeos livros, ok? Então, diz assim, capítulo 4: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Veja que aproveita para alguns e para outros não. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quem ouviu, uns tiveram fé, creram e outros não. Então você vê que é uma decisão. Crer, antes de tudo, é uma decisão, certo? Envolve volição, querer. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta de que alguns entrem nele, que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Boas novas aqui é evangelho, e ele disse que o evangelho já foi pregado lá no deserto ao povo hebreu, como em todo o período até a chegada de Cristo, ok? A quem primeiro foram pregadas as boas novas, desde Abraão, possivelmente. Determina outra vez um certo dia, hoje. Que dia é hoje? Veja que interessante, isso foi escrito há muito tempo, uns 2000 anos, e ele determina agora. Vamos ver aqui que eu me perdi. Ok, determina, versículo 7, outra vez, um certo dia, vírgula, e ele diz hoje. Quando alguém poderia esperar que ele fosse falar um outro dia, mais adiante ele diz hoje. Então, há 2000 anos, hoje. Todo o período que a igreja leu essa carta, hoje. 2000 anos depois, hoje. Entendeu o mistério? Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. O repouso trata-se aqui dos períodos de guerra, períodos de batalhas para conquistar a terra prometida. E quando a terra foi conquistada, cessou-se a batalha, porque eles se estabeleceram na terra. Certo? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Ok? E repouso possivelmente significa aqui não o ato de não fazer nada não existe, né? Mas o não fazer nada, ficar parado sem fazer nada, certo? Mas significa que aquilo que devia ser feito já foi feito e cessou. Então você entra em repouso, certo? Pois
não é necessário mais fazer aquilo que deveria ser feito para se atingir um certo objetivo, certo? Então esse foi o repouso de Deus, tudo já havia criado, então ele entrou no repouso nesse sentido, que nada mais haveria de ser criado, havia de ser criada. O povo de Israel entrou em repouso porque a terra já havia sido conquistada, ou seja, não havia mais de haver guerra por conquistas de terra, porque a terra já havia conquistado, a terra que manda leite e mel. Então o repouso significava isso. Você vê que depois de estarem na terra houve certos conflitos, mas mesmo assim, teologicamente, eles estavam no repouso, porque já estavam na terra. Ok? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Esse é o verso mais citado desse capítulo. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Veja a referência, eles conquistaram a terra lá pela espada, literalmente a espada, um objeto pontiagudo e cortante, que possivelmente tinha apenas um fio. E aqui ele faz esse contraponto, que a espada de Deus ela é mais eficaz e mais penetrante até mesmo do que uma espada de 2 fios, de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja a alusão que faz o escritor aqui. Enquanto a espada lá cortava apenas corpos físicos, essa faz a divisão, vai na alma e no espírito. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes, e bem visíveis ante os olhos daquele com quem temos de tratar um dia, e esse dia vai chegar para todos nós. E aqui temos mais um outro título, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 14, Cristo é superior sumo sacerdote do antigo pacto. Antigamente, quando se falava em pacto, muitos crentes fechavam a cara, torciam a cara, faziam bico, e sempre a palavra pacto esteve ligada a pacto com o diabo, porque sempre se usava com esse sentido, pacto com os demônios, pacto com o diabo, e os crentes, a maioria não sabia, não tinha essa ideia que também se fazia pacto com Deus, ok? Eu já passei por uma experiência desse tipo, falar pacto com Deus, a pessoa achar ruim, porque não é negócio de pacto. Com pacto você faz com o diabo, mas eles não sabem que pacto é apenas um acordo, sinônimo, pacto, acordo, convênio, certo? São a mesma coisa. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja como falamos anteriormente, que ele assumiu a fragilidade humana, o corpo humano, certo? Essa finitude humana, e assim ele entende por que ou como
os homens sofrem, padecem, porque ele também sofreu na carne, certo? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É outra coisa, cheguemos, pois, com confiança. Se você vai diante de Deus, vá com confiança. E em qualquer situação, até mesmo na área secular, vá com confiança. Se você vai sem confiança, não dá muito certo, ou às vezes mesmo não dá certo. Entrevista de emprego, vá com confiança. Seja confiante, certo? Então, para chegar ao trono da graça, ao trono de Deus, ou seja, se prostrar em oração onde você estiver, em qualquer lugar, vá com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É outra coisa, em tempo oportuno. Não espere a situação piorar, a situação se degradar para buscar ajuda, buscar socorro em Deus. E por outro lado, vale também nas questões seculares, certo? Vale também nas questões seculares, pessoas que esperam demais para resolver um problema. E quando vão procurar a solução, já não tem mais jeito. Pessoas que esperam demais para cuidar da saúde. Ou não é? Esperam demais, esperam demais. Nunca procura se cuidar. E de repente descobre algo que não tem mais jeito, não tem mais solução. Certo? A mesma coisa são com as questões espirituais. Buscar a Deus enquanto há tempo. Buscai-o enquanto se pode achar. Possivelmente tenha esse significado aqui. Certo? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E encerra aqui no versículo 16 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Valeu. Tchau, tchau. Bye.